Vamos falar sobre depressão. Nos últimos 10 anos, o número de pessoas com depressão aumentou 18,4%. Hoje, isso corresponde aos impressionantes 322 milhões de indivíduos, ou 4,4% da população da Terra. Os dados são de um relatório recente realizado pela Organização Mundial da Saúde. E ainda que até 2020 a doença será a enfermidade mais incapacitante em todo o mundo. E para piorar, os brasileiros estão levando esses índices para o alto. No nosso país, 5,8% dos habitantes sofrem com a desordem, a maior taxa do continente latino-americano. E hoje não existe mais a faixa etária para ser afetada com a doença. Mas a depressão não é doença de loucos. Para isso, convidamos a psicóloga Vanessa Oliveira para falar o que é depressão. Bom, antes da gente falar o que é depressão, é preciso a gente desmistificar. Às vezes as pessoas tendem a falar, olha, eu estou deprimido, mas é só uma tristeza. Aconteceu alguma coisa na vida dela, alguma frustração, então ela fala, eu estou deprimido. É diferente, é algo que vai passar, né? Que muitas vezes passa. É normal do ser humano acontecer várias coisas e a gente passar por algumas dificuldades, mas a gente tende a superar. Diferente da depressão que fica, vem como uma tristeza profunda, né? Então ela acaba gerando para a pessoa muita angústia, muito sofrimento. Isso é diferente. Depressão é uma doença silenciosa, está ligada à nossa saúde e influi diretamente na vida de muitas pessoas. Porém, como identificar ou se identificar como uma pessoa depressiva? Vai ser um sentimento de tristeza muito forte que não vai passar. Às vezes a pessoa pode não dormir muito bem ou dormir demais, sentir muita fome ou não sentir fome, ter perda de memória, começar a esquecer as coisas, ter dificuldade de concentração. Se for um adolescente, talvez ele pode aumentar a irritabilidade, começar a ter notas ruins na escola, já é uma demonstração. Às vezes a pessoa começar a se isolar, coisas que eram importantes para ela começam a não ser tão importantes, as coisas que davam tanto prazer para ela começam a não dar tanto prazer. Ela tem essa perda de interesse nas coisas, né? Em casos mais graves, porque a depressão ela vem como leve, moderada e grave. Então, em casos mais graves, a pessoa pode se isolar, ficar dentro do quarto dias, não sair, não querer comer, não querer tomar banho, ter perda de libido, porque as coisas que eram prazerosas na vida dela já começam a não ser mais como eram antes. Então, tudo são sinais, são sintomas que a gente tem que prestar muita atenção quando isso está acontecendo. O tratamento requer paciência e vontade. A psicóloga Vanessa ressalta a melhor maneira de buscar a saída para a depressão. A melhor forma é a gente buscar uma ajuda profissional, tanto de um psicólogo, um psiquiatra, porque em casos mais graves a pessoa vai precisar tomar uma medicação. Só que a gente tem que ver que a depressão ela é de fundo emocional. Então só tomar medicação não vai melhorar o quadro. A gente precisa estar fazendo um acompanhamento com um psicólogo, porque dentro do acompanhamento a gente vai perceber o que a gente precisa melhorar, o que está me deixando tão estressado que me fez entrar nesse quadro depressivo, qual a situação que aconteceu, foi um estresse pós-traumático, foi algum tipo de abuso, algo que aconteceu na minha vida que eu não dei conta de superar, o que eu não dei conta de passar, então eu acabei entrando nesse quadro depressivo. Então a gente precisa o quanto antes buscar uma ajuda profissional, isso é muito importante, porque a depressão ela não escolhe cor, ela não escolhe nacionalidade, classe social, ela não escolhe idade, né? Então ela vem para todos. Depressão, considerada a doença do século, é uma realidade. Às vezes, que a gente menos imagina ou de onde menos se espera, vem o diagnóstico. Mas é preciso quebrar o tabu, reconhecer que precisa de ajuda e ajudar quem precisa. Que a depressão é uma doença, é algo muito sério, a gente precisa falar sobre ela, né? Não é uma frescura, as pessoas às vezes tendem a falar, isso é frescura, não precisa, vai passar, e muitas vezes isso agrava muito, né? Chegando a estados onde as pessoas pensam em suicídio e que elas vêm a óbito, elas conseguem se suicidar, então isso é muito importante, devemos cada vez mais falar sobre isso.